Olá, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos aos nossos estudos de história. Estamos viajando pela história do nosso país, a chegada da Corte Real ao Rio de Janeiro, tempo joanino. Vamos lá ao nosso livro, falar um pouquinho sobre choque de culturas. Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. A escravidão era muito mais triste e violenta do que se imaginava, e muitos dos castigos eram realizados em praças públicas. Isso incomodava a corte portuguesa, que detestava o uso público da violência e achava os donos de escravizados ociosos, ou seja, desocupados, preguiçosos, só estavam lá, mandando e castigando. E a corte portuguesa não estava concordando com isso. Contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, pois os consideravam pessoas inferiores, o que não é verdade. No fim das contas, Dom João manteve essa situação toda, pois muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real ao Brasil, em 1888. Como isso se viu, a abolição não faliu o país e sua demora prejudicou muitos africanos e seus descendentes por séculos. Quanto aos afros brasileiros, eles toleravam a escravidão? Você se lembra de alguma forma de resistência dos africanos no Brasil? O que seriam essas formas de resistência? Lembra que eles tinham um local onde eles fugiam, que ficava longe de seus donos, escondido no meio das matas, que eram os quilombos, uma forma de resistência. E continuando aqui um pouquinho, pessoal, sobre o choque de cultura, vamos ler o que eu trouxe para vocês. Desculpe. A vinda dos africanos na condição de escravizados não foi voluntária, ou seja, não foi por vontade própria. Eles eram obrigados, eles viam literalmente amarrados e obrigados. Esses africanos eram capturados na África Central, no Congo, em Angola e em Moçambique, e tratados como mercadoria, comprados e vendidos, como se fosse um objeto. O processo inteiro era muito traumático e violento. Chegando ao Rio de Janeiro, eles eram obrigados a obedecer a quem os comprava e a se adaptar aos hábitos estranhos e à terrível exploração. Pessoal, vocês imaginam que se os navios que traziam a família real já eram em condições muito precárias, imagina os navios que traziam os africanos. Era terrível, era pior ainda, certo? Eles ficavam presos, ficavam amarrados, faziam as suas necessidades por ali mesmo, ok? E quando chegavam no Rio de Janeiro, eles eram vendidos, não tinham direito de escolher nada, muitas vezes, em sua maioria, eles eram separados para não ficarem famílias, pessoas próximas no mesmo lugar. Existiam muitas formas de resistência à escravidão, que iam desde as rebeliões e aquilombamentos até a manutenção de religiões de matriz africana, a despeito de leis que as proibiam. Então, como assim manutenção da religião? Eles praticavam as religiões deles, mesmo isso sendo proibido, ok? Eles faziam às vezes o quê? Disfarçavam as suas festividades colocando santos da religião católica para fingir que estavam homenageando, porém eles estavam praticando as suas religiões de origem de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, certo? Eles também fugiam para os quilombos, como nós falamos, e promoviam rebeliões. Continuando aqui no nosso livro,
vamos continuar falando sobre os africanos e seus descendentes no espaço urbano, ou seja, nas cidades. Os africanos escravizados exerciam várias atividades na cidade. Eles trabalhavam como carregadores de carga, cocheiros, vendedores de doces e de galinhas, sapateiros, ferreiros e etc. A maioria do dinheiro que conseguiam eram dada aos seus senhores. Em alguns casos, os escravizados podiam ficar com uma parte muito pequena desse dinheiro. Economizando ao longo dos anos, era possível comprar sua alforria. Nas cidades, muitos libertos continuavam nas mesmas atividades que exerciam quando eram escravizados. Então veja que eles trabalhavam duro e muito para dar dinheiro para os seus donos. Alguns permitiam que seus escravizados ficassem com uma pequena parte do dinheiro recebido. E aí eles podiam comprar o quê? Que nós vamos ver o que significam essas palavras. A alforria, pessoal, era a liberdade. Era uma carta, um documento onde comprovava que ele tinha direito à liberdade. Ele não era mais considerado um escravo, certo? Cocheiro eram as pessoas que conduziam cavalos de uma carruagem. Então eles podiam trabalhar como cocheiros. Liberto eram aquelas pessoas que deixavam de ser escravizadas. E os mulatos são aqueles chamados as pessoas que descendiam tanto de africanos quanto de europeus, tá? Hoje em dia esse termo mulato é considerado um termo racista, tá, pessoal? Nós já vamos ver essa palavra mulato aqui no texto do Para Saber Mais. Então, quem era descendente de africano como europeu era chamado de mulato, o filho. Assim como hoje, no Brasil, dos anos 1800, existiam artistas de rua. Muitos deles eram africanos ou descendentes de africanos. Leia o texto a seguir e saiba mais sobre o assunto. Os escravos africanos eram músicos, pintores e escultores habilidosos. E os artistas de renome não eram brancos, mas negros ou mulatos. Era comum que trabalhassem diariamente como exigiam seus donos e usassem seus talentos artísticos para ganhar um dinheiro extra. Continuando aqui, vamos continuar o que eu trouxe para vocês sobre os africanos e seus descendentes. É possível perceber algumas diferenças existentes entre os afro-brasileiros escravizados, livres e libertos. Vamos ver aqui. Os músicos que trabalhavam como vendedores ambulantes no comércio de rua tocavam instrumentos de origem africana, berimbau, a marimba e o reco-reco. Um afro-brasileiro livre que se destacou como músico foi o padre José Maurício Nunes Garcia, membro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Ele viveu entre 1767 e 1830. Além de ter sido o maior compositor musical brasileiro de sua época, o talento dele era conhecido pelo próprio Dom João, que fez dele o maestro da Real Capela de 1808. Então veja que o próprio Dom João ajudou uma pessoa negra a ter o seu espaço conquistado como músico. As peças de música que ele compunha e tocava eram concebidas com base no gosto da corte portuguesa e nas tradições católicas europeias. Então, mesmo assim, ele tocava de acordo com o gosto europeu. Ele era admirado por Dom João porque dominava a musicalidade europeia. A liberdade e o repertório cultural aproximavam Nunes Garcia da cultura europeia, enquanto a escravidão
afastava os africanos e afro-brasileiros dessa mesma cultura, mantendo vivas as tradições musicais da África. Então, pessoal, vocês perceberam que a gente se refere ali a africanos porque eles vinham da África. Afro-brasileiros eram aqueles que eram filhos de africanos, ok? Tinham os escravos livres, porque chegou uma época que existia a lei do ventre livre, aqueles que nasciam de uma mãe escrava, ele era considerado livre, ele não era escravizado, ok? Os libertos eram aqueles que tinham conquistado a sua liberdade, certo? De certa forma, quanto mais escravizados estivessem diante da cultura europeia, melhor seria colocada a diferença social entre os livres e não livres. Então, pessoal, nós vimos aqui a influência também, a necessidade, muitas vezes, dos negros, dos escravizados ou dos africanos ou afro-brasileiros de conquistarem o seu espaço, infelizmente não podendo demonstrar o seu gosto e sua cultura, mas tentando se aproximar do costume europeu, certo? Ficamos por aqui, nos vemos em breve. Tchau, tchau!